Oi, meus amores, vamos começar a aula de hoje vendo retas paralelas. A gente viu na última aula os tipos de retas, né? E os ângulos opostos pelos vértices, quando eu tenho retas concorrentes. E agora a gente vai ver as retas paralelas. Então, eu tenho a reta paralela R e a S são paralelas, porque elas nunca vão ter um ponto em comum, a distância entre elas vai ser sempre a mesma. Interceptadas por uma transversal, então essa em azul é a transversal. E aqui é o símbolo que é R é paralela a S. O que acontece nesse caso? Quando eu tenho retas paralelas interceptadas por uma transversal, ou seja, cortada por uma reta, sempre eu vou observar aqui, ó, o ângulo entre a paralela e a transversal. Então, esse ângulo aqui, tá? Que eu vou chamar de ângulo A, aí eu boto o chapeuzinho em cima. Ele vai ter a mesma medida desse ângulo da paralela até tocar na transversal pela parte superior. Então, se aqui mede A, aqui esse ângulo também vai medir A. Então, os ângulos, eles têm a mesma medida entre a transversal até tocar na paralela na parte superior. Como eu posso ver, se eu esquecer aqui embaixo, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas retas concorrentes. E o que a gente viu? Que os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, se aqui mede A, nesse caso, aqui também vai medir quanto? A, e esse ângulo aqui, consequentemente, que é o ângulo oposto, também vai medir A. Então, todos esses quatro ângulos têm a mesma medida. Então, se eu disser que aqui mede 20, esse ângulo mede 20, esse mede 20 e esse também mede 20. Todos eles têm a mesma medida. Agora, a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho da transversal, agora na parte esquerda. Então, aqui eu vou pintar de verde, vou chamar de ângulo B, tá? Então, da transversal na parte esquerda até tocar na paralela, então os ângulos têm a mesma medida, vou chamar de ângulo B. E como a gente viu, os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, se aqui mede B, aqui também mede B, e sucessivamente, esse ângulo aqui também mede B, tá? Então, eu tenho quatro ângulos iguais e do outro também B, quatro ângulos iguais. Vamos dar um exemplo. Se eu disser que aqui mede 30 graus, que esse ângulo A tem a medida de 30 graus, eu sei que esse ângulo A aqui também vai medir quantos graus? 30 graus. Eu sei que esse ângulo aqui também vai medir 30 graus e que esse ângulo aqui também vai medir 30 graus. Todos eles medem 30. Agora, como que eu vou saber o valor do ângulo B? Se esse mede 30, lembra que a gente viu, ó, esquece aqui, aqui forma um ângulo de quantos graus? 180. Se eu somar os dois, tem que dar 180 graus. Então, é só eu pegar 180 menos o que eu já tenho ali, que é 30 graus, que vai dar 150 graus. Então, eu sei que o ângulo B, nesse caso, mediria, né, nesse exemplo, 150. Sucessivamente, aqui também 150, aqui 150 e aqui também 150. Então, isso é o que diz a teoria, né, ou vamos dizer assim, das retas paralelas interceptadas por uma transversal. O que tem? Que os ângulos agudos, ó, posso chamar de ângulo agudo ou ângulo com menor abertura, todos têm a mesma medida. E os ângulos com maior abertura, todos têm a mesma medida. Também posso fazer esse raciocínio, tá? Ah, professora, tem como tirar a prova? Se eu esquecer essa de baixo e focar aqui 360 graus, ó, 150 mais 150, 300. 30 mais 30, 60. 300 mais 60, 360, que é uma volta inteira. E aqui também, óbvio, que vai dar o mesmo resultado, certo? Deu para captar o conceito? Então, vamos adiante. Olha esse exemplo aqui, bem simples.
Eu tenho a reta R paralela a S, então tá aqui as duas retas paralelas pretas, tenho a transversal em azul e tenho esse ângulo que mede 30. Pede o valor do ângulo X e Y. Então, nesse caso, para mim não me perder, como aqui já está pintado em vermelho, eu vou fazer o quê? Eu vou pintar todos os ângulos que vão medir 30 graus. Então, eu sei que vai ser o oposto, eu sei que vai ser esse de cima e eu sei que vai ser esse de baixo. Todos que eu pintei de vermelho medem 30 graus. Então, se o X foi pintado de vermelho, óbvio que eu já tenho o valor de X, que é quanto? 30 graus. Achei o X. Agora, para mim achar o Y. Agora é fácil, a gente já viu anteriormente. Nesse caso aqui, eu tenho um ângulo de meia lua, ó, que é um ângulo de meia volta, 180 graus. Se o X ele tem o valor de 30 graus, então é só eu pegar, se eu somar os dois, tem que dar quanto? 180. Então, eu faço a mesma coisa, ó, 180 graus, menos o ângulo que eu já tenho de X, que é 30. 180 menos 30 vai dar 150 graus. Então, achei o valor de Y, que é 150 graus. Então, achei o valor de X e achei o valor de Y, certo? Então, esse aqui é o resultado. Mole, mole, né, gente? Mais mole que Maria mole. Agora, nesse caso aqui, eu só vou cuidar que pede o quê? Ó, diz que R é paralela à reta S. Aqui eu tenho a transversal, não importa se ela tá no sentido voltada com a abertura para direita ou para esquerda, o conceito é o mesmo, tá? Eu vou primeiro passo, pede o valor de X e o valor do ângulo, tá? Então, não basta só achar o valor de X, pede também o valor do ângulo. Então, eu vou ver se esses ângulos são iguais ou não. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou pintar esse ângulo de azul, ó, da paralela até a transversal, e esse aqui também, tô pintando de vermelho, né? Ó, da paralela da parte superior até tocar na transversal. Então, os ângulos opostos também vão ter a mesma medida. Então, pintei os ângulos que têm a mesma medida. O que eu posso observar nesse caso? Que esses dois ângulos vão ser iguais. Então, se aqui medir 180, aqui também vai medir 180 não, 150, aqui também vai medir 150, certo? Então, agora, nesse caso aqui, se eu sei que eles são iguais, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro valor ali, então, vou botar aqui embaixo, que eu sei que 2x menos 100, eu sei que os dois ângulos são iguais, então, eu sei que 2x menos 100 é igual a x mais 20.